Ê! Boa noite. Ó, escuta, eu coloquei uma bossa nova para te receber. A Nossa, carioca, maravilha. né? Ai, tudo bom? Vou baixar Tudo aqui certo. agora, tá bom? Só um momentinho, peraí. Vamos baixar. Ok. E aí, tudo bem? Tudo bom, Flávio? Tudo certo, graças a Deus. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu que agradeço, viu? Eu até hoje postei no meu stories, né, antes de te apresentar, eu coloquei assim, gente, infectologista nesse momento é artigo de luxo. Então Pois vocês é. aproveitem, tá? Porque eu, por exemplo, na minha turma, ninguém formou-se infectologista. Pois é, não, e a gente está, além de estar todo mundo, além de ser uma especialidade assim que falta profissionais, está todo mundo na linha de frente, né? Não conheço nenhum que não esteja atuando diretamente. É até difícil, às vezes, a gente conseguir parar para conseguir ter um espaço como esse assim, para conseguir explicar, tirar dúvidas, dizer o que a gente está fazendo, porque a gente realmente está lá todo dia na luta. Com certeza, e até mesmo por isso que eu tenho mesmo que te agradecer. Então, inicialmente, vamos lá, pessoal, boa noite, pessoal, dá um tempinho aí para eles irem entrando. Olha, tem muita gente querida aqui entrando. E vou te apresentar, né? Vinícius Santos, Obrigado. médico, infectologista e intensivista, né? Então você está duplamente na linha de frente. Já escolhi, desde sempre eu já escolhi infectologia para poder fazer medicina intensiva, né? Que serve como uma das especialidades como pré-requisito. E sempre gostei desse paciente, o que a gente diz assim, paciente estranho, né? O paciente que tem mais coisas, o paciente que está mais grave. E graças a Deus, a infectologia, junto com a medicina intensiva, acabaram surgindo na minha vida e eu tenho só a agradecer. Assim, sou muito feliz das especialidades que eu tenho, mas a gente tem uma responsabilidade muito grande, que é, por exemplo, nessa pandemia, enfrentar isso de frente. Né? Vinícius, você imaginava viver isso em algum momento da sua profissão? Pois é, quem é infectologista, a gente sempre Uhum. está esperando uma doença X, que a gente chama. Que sempre é uma nova doença que não foi descoberta, que vai levar a pandemias. Sempre em congressos, em aulas, a gente estuda a doença X. O que é a doença X? É uma doença que no momento é a Covid-19, que pode levar a uma pandemia mundial, algo do tipo. Então, a gente, até pela história da humanidade, a gente tem que se preparar, tem que estudar as anteriores para se preparar para a atual e, na atual, pegar aquilo que tem de ensinamento para se preparar para a próxima. Então, a gente vai viver de novo, não sei quando. A gente tem mais ou menos um pouco mais de 100 anos da gripe espanhola. A gente teve H1N1 em 2008, 2009. Então a gente vai tendo aí algumas, isso vai aumentando um pouco mais, um pouco menos, dependendo do nível de contágio. A gente tem o ebola, que sempre chama atenção, às vezes, partindo lá da África. Então a gente tem que sempre se preparar. Existem pesquisadores, médicos, tanto médicos, biólogos, biomédicos, que estudam a vida inteira para se preparar para essas pandemias. O que me deixa triste até nesse momento, porque eu vejo profissionais que estudaram a vida inteira, que se prepararam a vida inteira, que muitas vezes têm opinião jogada para escanteio numa politização aí sobre a pandemia. Pensando nisso, né, hoje a gente tinha até conversado, vamos tentar fazer um bate-papo mesmo, algo mais tranquilo. Vamos abrir um vinho. E pensando nisso daí que você falou, eu trouxe o meu. Ah, maravilha! Qualquer semelhança é mera coincidência. A Tintim? gente já está preparando também uma, cara, já está Ah, aqui, ela está aqui, ó, ó. a Mas já sua está aqui também. ajudante. Ah, Tintim! Que é uma Saúde, assessora boa muito live boa. pra gente. Ah, tá certo, então. Acho que o pessoal aí tá entrando, né? E vamos conversar um pouquinho a respeito desse tema. É,
muito obrigada mais uma vez. E assim, eu fiz questionário, inclusive no meu dia a dia, eu fui pegando um pouquinho das maiores dúvidas mesmo do pessoal, né? Então, vamos começar do início. Diagnóstico. Vamos dar uma breve aí nos exames. O pessoal ainda está com muita dúvida. E à medida que você for falando, eu vou introduzindo as perguntas e se eu achar que eu tenho competência, algum comentário. Tá bom? Vai falando, a gente vai tentando. Eu vou tentar ser o mais informal possível, no sentido de tentar tirar as dúvidas de todo mundo que estiver assistindo. Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, e aí sem distorções, antes de mais nada, acho que é bom, ainda mais nessa época, acho ficar bem claro que eu não tenho qualquer ligação política com A, com B, com C, com sociedades ou qualquer coisa. Nem eu. Eu sou um médico que está lá todo dia trabalhando, que não gostaria de estar vivendo essa pandemia, que fiquei 6 meses sem ver meus pais, tive que organizar uma estrutura quase de guerra para conseguir ver os meus pais nesse último final de semana, que eu não os via desde o Natal. Então, para mim, tudo que eu queria é que essa pandemia tivesse medicações, tivesse tudo funcionando, que a gente não estivesse passando por isso. Dito isso, acho que é válido colocar a primeira coisa. Realmente, a maioria dos pacientes vai ter um quadro assintomático. Isso atrapalha o diagnóstico. Então, vamos dizer aí, 70%, 80% das pessoas que vão ter Covid-19 vão estar assintomáticas ou muito pouco sintomáticas, não vão nem conseguir relacionar o sintoma com uma possibilidade de estar com a Covid-19. Baseado nisso, a gente tem ali uns 15% a 20% que vão ter um pouco mais de sintomas e, a partir daí, uns 10% que vão precisar de um suporte hospitalar, às vezes até a mesma internação, e aí em torno de uns 5% que vão precisar de uma internação na UTI. Bom, o que isso mexe no diagnóstico? Primeira coisa que fica difícil você saber o momento que você vai pedir determinado exame. O que a gente tem aí de diagnóstico? Primeiro, o mais específico é o exame de PCR, que é um exame que mede o RNA, vai medir, é um exame genético, que ele vai detectar esses genes do vírus na pessoa, no indivíduo. Esse teste ele tem uma alta especificidade, ou seja, se ele der positivo, ele é positivo para o Covid. Ele não consegue dar um resultado positivo para outro vírus, porque ele é específico do DNA, ele é genético, ele é específico para o DNA, do RNA do vírus. Então, quando ele vem positivo, ele é positivo, ponto, acabou. Quando ele vem negativo, ele pode ser um falso negativo. Porque a gente tem erro de coleta, porque ele depende de uma coleta de um suave, um cotonete comprido em cotonete nasal. Se for em orofaringe, diminui a capacidade de detecção. Então, tem várias coisas da própria técnica que podem diminuir essa capacidade de detecção. Normalmente, esse teste tem que ser feito ali em torno de 5 dias do início dos sintomas, que é quando a gente tem uma viremia, uma carga viral mais aumentada no organismo que está com a Covid-19 no corpo. A partir daí, a tendência é que você, pouco a pouco, o organismo vai eliminando esse vírus, essa carga viral vai diminuindo, consequentemente, o PCR vai sendo mais difícil dar positivo. Então, fica mais difícil a detecção. A partir do 7º, idealmente entrando a partir do 10º dia, o organismo passa a produzir a sua defesa. A sua defesa vai vir, em outras palavras, vai vir na forma de anticorpos, que vão lutar contra o vírus. O primeiro anticorpo a ser produzido é o anticorpo IgM ali. Normalmente a gente consegue medir isso através do exame da sorologia. Sorologia é um exame de sangue que vai medir os anticorpos no sangue. Diga, Flávia. Tá. Antes, eu posso fazer alguns comentários, assim, porque até Claro. a questão do RT-PCR, como você aí falou, né? Pode acontecer alguns casos que a pessoa está com a Covid e o exame deu negativo. Nesses casos, se o paciente, né, obviamente, for sintomático,
e der negativo, é melhor afastá-lo do trabalho, considerando que ele tem uma... Sim, sim. Então, atualmente, a clínica, a gente que é médico, a gente tem essa máxima, a clínica é soberana. Então, se eu tenho um quadro respiratório, por mais que eu tenha feito um PCR e ele tenha dado negativo, eu não consigo excluir em 100% que aquilo ali não é Covid. Então, a pessoa que tem um quadro respiratório, que está tossindo, e aí vale as características principais do Covid, que é uma mialgia, uma dor, ela pode assemelhar, às vezes, até um pouco com a dengue, nesse sentido da mialgia. Vai ter os sintomas gripais, vai ter um pouco, coriza nem tanto, vai ter um pouco de tosse, vai ter febre. Essa febre, normalmente, é uma febre em torno de 38 graus, mais ou menos, 38,5. Então, esse quadro meio de gripe, esse quadro gripal, eu não posso excluir, mesmo que eu tenha tido um PCR negativo. Se eu dei positivo, ok, é Covid, mas o negativo pode ser que tenha algum problema de coleta, algo do tipo, e eu tenha que talvez até repetir, caso mais nada. Tem outros testes que a gente faz para o paciente que está mais grave, que interna, para poder saber se é H1N1, se é algum outro vírus influenza, até o da dengue. Então a gente faz todos esses testes. E aí pode ser, às vezes, até que a gente repita esse PCR no paciente quando a gente segue mantendo a suspeita da Covid. Outra coisa é que alguns estudos já provaram que esse exame ele pode estar positivo, encontrado até em 60 dias após. Então, assim, eu estou até batendo nessa tecla para mostrar para as pessoas que, gente, não é só decidir, eu vou chegar lá e fazer o exame e tentar interpretar. Tem que ter um responsável, né, capacitado para isso, para entender, para saber qual é o momento da doença que a pessoa se encontra, se realmente é doença ou não é doença. Então, isso é muito importante. Né? Isso é importante, principalmente a gente vê isso muito nos pacientes nossos que estão internados. O que a gente tem atualmente? Mais ou menos com 14 dias, o paciente pouco sintomático, aquele que teve poucos sintomas, que não precisou de internação, 14 dias depois do início do quadro, eles já começam a ter o PCR negativo, ou seja, começam a não encontrar mais a parte genética do vírus no organismo. Lembrar que não necessariamente eu tendo um PCR positivo, eu tenho um vírus ativo ali. Na verdade, eu posso ter fragmentos, até que o sistema imune conseguiu destruir todo o vírus, mas eu continuo com pedaços, fragmentos do vírus, e como o PCR é muito específico, muito bom nesse sentido, qualquer fragmento do vírus ali consegue detectar e vai continuar positivando. Então, a gente tem pacientes que ficaram com a gente, justamente. Tem pacientes que ficaram com a gente um mês na UTI, por exemplo, e continuavam com o PCR positivo. Porque quanto mais... Isso ainda não temos certeza, mas até agora os estudos mostram que quanto maior a gravidade do quadro, mais tempo leva para aquele organismo eliminar o vírus completamente do corpo. Então, às vezes, pacientes que ficaram com a gente mais graves na UTI, mesmo um mês depois do quadro, se a gente fizer o PCR, ainda está dando positivo, mas esses pacientes não conseguem nem transmitir mais. Então, a gente, embora ainda tenha o PCR positivo, essa pessoa não transmite, ela não tem vírus viável, né? Ela não tem nenhum vírus que consiga perpetuar a transmissão. Sim. Pode continuar com o GMGG. Bom, então, a partir daí, a gente entra na sorologia, né, ali do 7º, idealmente a partir do 10º dia de quadro, e aí a gente vai ter a sorologia. A sorologia, a gente vai coletar no sangue os anticorpos que foram produzidos pelo próprio organismo a partir da presença do vírus. A gente tem aí o primeiro, o IgM, que é um anticorpo, é o mais rápido para ser produzido, e aí ele consegue dar uma defesa inicial ali. Então ele consegue combater logo de início o vírus. Pouco a pouco, ao longo dos dias, ali mais ou menos para o 13º, 14º dia de quadro, a gente vai começar a ter uma maior produção de IgG, que é um outro tipo de anticorpo. Esse sim é o que atualmente todos os profissionais de saúde gostariam de ter, acho que toda a população gostaria de ter, que são os anticorpos de memória, aqueles anticorpos que vão permanecer por mais tempo no organismo, conferindo uma defesa ao vírus.
O que a gente não sabe hoje em dia é por quanto tempo esses anticorpos vão permanecer no organismo, se a gente vai, a partir daí, desenvolver uma imunidade duradoura, ou se a gente vai precisar de vacina para ficar repetindo, talvez ano a ano, como na H1N1, para ter sempre um título, um nível de anticorpos adequado para a defesa. Entrando nesse assunto, o pessoal, inclusive, me comentaram bastante hoje com relação a essa questão da imunidade. Né? Todo mundo tem dúvida se vai ter ou não vai ter essa imunidade, que até o momento a gente acredita que, pelo menos por esses períodos de 6 meses, tenha-se essa imunidade. Mas tem 2 casos aí em estudo, né? Aqui em São Paulo, de pessoas dizendo que pessoas que se reinfectaram. Já começou. A gente tem alguns relatos de possíveis reinfecções, mas que até hoje nenhuma foi confirmada. Qual é a questão? Mais ou menos pegando muito naquela explicação que a gente está dando do início dos testes diagnósticos. Por exemplo, na Coreia do Sul, eles fizeram uma testagem muito grande da população, tiveram um sucesso bem importante no controle da pandemia já no início, por uma testagem ampla, um tipo de população, uma população que aderiu em massa às recomendações, e eles conseguiram controlar mais facilmente a pandemia. O que se viu na época? Que algumas pessoas tinham feito um PCR e tinha dado positivo. Alguns dias depois, uma semana, na verdade, os que foram pesquisados nisso, né? Em torno de mais ou menos de uma semana a 10 dias depois, repetiram o PCR e deu negativo. Cerca de mais uma semana depois, eles repetiram novamente o PCR e deu positivo. E aí ficou-se naquela situação, mas então ele tinha um PCR positivo, deu negativo, depois positivo de novo. Então ele reinfectou? Não. O que aconteceu depois na verificação todos dos casos, no estudo mais à frente, é que o segundo PCR que foi negativo, ele era um falso negativo. Talvez erro de coleta, talvez coletou orofaringe não tinha uma carga viral ali, e quando fez o terceiro, com uma coleta de novo adequada, no momento certo, da forma correta, positivou. Então, na verdade, esse segundo ainda era positivo, e cai naquilo que a gente acabou de falar. Muitas vezes o PCR vai permanecer positivo ao longo de mais dias, vai ter ali aquela carga genética. E não significa que você teve um negativo no meio e vindo um positivo logo depois que você reinfectou. Então, o que tem até agora é que não por hora, e aí é difícil a gente ter certeza disso ainda de por quanto tempo, mas por hora a gente não tem nenhum relato de reinfecção confirmado. Logicamente que esses primeiros relatos, isso daí vai vir primeiro da Ásia para nós, porque eles têm mais tempo em contato com o vírus. Então a gente fica sempre com a antena ligada para eles nesse sentido, para saber mais ou menos o tempo de imunidade. Então aí cai no que você falou. Até agora a gente acredita aí que em torno de 5, 6 meses a gente já teria garantido de imunidade para evitar uma reinfecção. Bacana. E outra questão que tenho estudado, essa questão aí do IgM e do IgG. Normalmente, né, o IgM ele vem primeiro, mas que nessa situação da Covid está acontecendo situações que estão vindo juntas. Sim. Isso complica ainda mais a interpretação, né? Então é importante saber o seguinte, não é porque o IgM eleva a primeira curva e ela vai caindo, mas ele permanece positiva ainda ao longo dos dias. Então, dependendo do momento, da data que você foi lá e coletou o exame, existe a possibilidade de você ainda ter IgM sendo produzido, o IgG já está subindo também e ser detectado. Isso não é nada de ruim, simplesmente ela segue a curva imunológica que a gente está fazendo. Então, primeiro começa a produção de IgM, o IgM ajuda lá nessa defesa do organismo, depois ele começa a cair, começa subindo o IgG, e pode ter momentos de cruzamento, de ter os dois no organismo. Isso não é problema nenhum, isso só mostra realmente até uma competência do sistema imunológico da pessoa naquele momento que já está produzindo IgG e o IgM começar a cair. Isso daí, para a gente, é um bom sinal até.
Vinícius, eu tenho escutado também que talvez o organismo esteja produzindo imunidade celular, né, muito ligada às células T. Isso está realmente em pesquisa? Porque, assim, Pois é. alguns relatos, eu inclusive conheço bastante pessoas que tiveram o cônjuge infectado, permaneceram em casa convivendo e não tomaram todos os cuidados. E ninguém mais da família se infectou. E também, depois do tempo necessário, colheram a sorologia e também Negativo. negativo. Isso. Então, acho que a gente tem essa questão da imunidade celular ainda sendo estudada por linfócitos T. Ainda é cedo para dizer, mas alguns pacientes, novamente, principalmente pacientes asiáticos, mostraram que teria uma forma de defesa. Acho que isso, para ficar claro para as pessoas, a gente tem vamos dizer assim, duas vias de imunidade, duas vias de proteção do organismo. Celular e o moral. O moral são os anticorpos. Celular são justamente células de defesa, que também elas acabam atuando juntas, elas têm suas convergências, mas elas podem existir separadamente e até concomitante. Então, tem sido verificada a presença desses linfócitos T como uma possível defesa. Só um minutinho. Vou aproveitar. Bom, bem, então, baseado nisso daí, o que a gente tem? Além dos linfócitos T, a gente pode ter nessas pessoas, na verdade, pegando esse exemplo que você colocou aí, dos familiares, às vezes a gente tem muitos casais que vêm procurar que o marido deu positivo, teve até alguns sintomas e a esposa testou e tudo, e permaneceu negativo o tempo todo, PCR negativo, sorologia negativa. E aí me perguntou, mas como é que eu não peguei? Olha, gente, graças a Deus, a transmissibilidade do Covid não é tão alta, da Covid-19 não é tão alta. A gente tem aí um R0, que é isso? É a capacidade do vírus de transmitir, a partir de uma pessoa, quantas pessoas ele vai conseguir transmitir. A princípio, no início da pandemia, a gente acreditava que gerava em torno de 2. Ao longo do tempo, a gente viu que isso aumentou um pouco mais, chegaram a especular que ficaria em torno de 9, ou seja, uma pessoa transmitiria para até 9 pessoas. E a gente acredita atualmente, conforme a gente vai crescer, a gente vai avançando na pandemia, esses números vão crescendo, a gente vai tendo mais dados e, consequentemente, vai chegando um número mais real. Então, atualmente, a gente acredita que esse R0 esteja ali em torno de 4, 4,5. Ou seja, uma pessoa infectada tem a capacidade de transmitir para até 4. Mas isso varia muito de pessoa para pessoa. Por exemplo, tem um caso muito próximo a mim, de um casal de amigos, os dois são médicos. Ele teve muito poucos sintomas, e até por ter muito poucos sintomas, ele expele menos carga viral, e a esposa não pegou. Isso acontece. Isso daí não é fora do normal. Então é até importante, porque as pessoas às vezes me perguntam, meu marido pegou, eu estava com ele o tempo todo em casa. Não preciso mais testar, né? Eu já testo. Seu marido é seu marido, você é você, e vice-versa. Às vezes as pessoas perguntam, eu estou morando eu e meu filho não teve nada, será que ele já pegou ou não? Não sei. Somente o teste nesse caso para poder definir, novamente voltando naquilo. Para a grande maioria das pessoas, vai ser um quadro muito, ou vai ser assintomático, ou vai ser muito pouco sintomático, graças a Deus. Toda a nossa questão é que o sistema de saúde não consegue suportar mesmo 5% das pessoas apenas ficando graves, mas se esses 5% ficarem graves todas ao mesmo tempo, não há sistema de saúde no mundo que suporte. A gente viu isso em Nova York, a gente viu isso na Itália, aqui no Brasil da mesma forma. Então, o que a gente tem que fazer é fazer com que isso daí se dilua ao longo do tempo. Mas, graças a Deus, para 80% da população que pegar, isso daí vai passar assintomático com muito poucos sintomas, e isso daí acaba refletindo nessas diferenças, às vezes, de casais, de familiares que estão no mesmo ambiente. Ótimo.
Então, agora vamos falar de teste rápido, e depois eu vou para as perguntas que o pessoal fez aqui para você responder com relação a diagnóstico, e depois a gente passa para o segundo momento, que seria tratamento. Pode ser? Vamos falar um pouquinho de teste rápido? Sim. Teste rápido, gente, a maioria também é coletado por sangue, ele é baseado em sorologia, ele é baseado na detecção de anticorpos. Então, o teste normalmente funciona com uma fitinha, reagente, que ali tem um reagente que vai medir, vai conseguir detectar um anticorpo na amostra de sangue e, com isso, ele vai mudar uma coloração ali e vai positivar. Qual é o benefício? Ele é rápido, ele é muito bom para a população em geral, mas ele perde em sensibilidade e perde um pouco em especificidade. Então, ou seja, ele não é 100% sensível, ele pode dar negativo, mesmo a pessoa tendo Covid, então cabe aquela colocação toda que você já colocou aí, a gente tem que estar amparado no médico, em alguém, não adianta eu querer tirar minhas conclusões só baseado em cima do resultado do exame. E existe um percentual pequeno de uma reação cruzada, que ainda não se sabe muito bem. Então, algumas pessoas podem dar positivo nesse caso, sem ter o anticorpo ser realmente para a Covid-19. Então, a gente tem um pouco de perda nessa capacidade, mas isso, se a gente colocar, mas aí então o teste rápido não serve. Não, pelo contrário, a gente está numa pandemia. Quanto mais gente a gente conseguir testar, melhor. Então, nesse intuito, o teste rápido é muito válido. Mas o teste rápido tem que estar atrelado a um quadro clínico, que a pessoa já tinha sintomas e tudo mais. Então, é sempre relacionar o resultado do exame com a pessoa em si, o quadro que ela passou, o histórico, às vezes se estava em contato em casa com alguém que já teve Covid confirmado, aí se ela tem um teste rápido confirmado, fala mais a favor realmente desse positivo ser real. Então a gente tem que ter toda essa colocação para poder definir a validade do resultado do teste rápido. Então vamos lá para as perguntas. Uma pessoa sabidamente pegou coronavírus, fez a quarentena. Ela pergunta: tenho que repetir o exame? Não tem que repetir o exame. Na verdade, ela teve coronavírus, passou a quarentena. A quarentena é feita para poder evitar que ela saia liberando essa carga de vírus no ambiente. Então, é a proteção da população em geral, a proteção da família dele, dos familiares. Então, a ideia, na verdade, você teve, acabou, fim de papo, você passou o seu tempo de quarentena, você volta para as suas atividades. Logicamente, algumas pessoas têm curiosidade. Mas e aí, como é que eu fiquei de anticorpos ou não? Lembrando que, uma vez feito o PCR, principalmente para quem não está... Para quem está em casa, fez PCR uma vez, deu positivo, você não tem que repetir de novo. Acabou. Por mais tempo que passe, para você não interessa mais. Você identificou o vírus ali, fim de papo. Agora, se você quiser saber da sorologia, como é que ficaram os seus anticorpos, se eu tenho título de anticorpos mais alto ou não, isso daí você pode, depois mais ou menos de 14 dias, fazer uma sorologia e aí você vai ver como é que ficaram os seus anticorpos. Novamente, também não significa, aí eu fiz a minha sorologia, deu IgM negativo, só IgG positivo. O que isso significa? Ok, significa que você já abaixou o título de IgM, já está com IgG, ok. Tem os dois, ok. Então você está na fase de transição entre os anticorpos mais urgentes ali e os anticorpos de memória. Então, saber que fazendo depois também, isso não vai ter uma repercussão para o seu dia a dia. É mais uma curiosidade sua de saber como é que ficou essa questão de anticorpos. E, mesmo assim, já teve casos que pacientes vieram me perguntar, eu tive PCR positivo e depois eu fiz sorologia, deu negativo. O que aconteceu? Pode ser que eu já tenha títulos de anticorpos mais baixos
do que aquele limite mínimo que está sendo detectado no método que eu usei para a sorologia. Lembrar que a sorologia tem mais de um método também. A gente tem o método de ELISA, CLIA, então não vou nem entrar muito aqui nessa parte técnica, mas essas diferenças de métodos também dão uma diferença no resultado da sorologia. Então, no fim das contas, tive Covid, faço o exame depois, muito pouco vale. Só se você estiver sendo acompanhado, às vezes, por um médico que vai saber interpretar o resultado disso, vai saber te explicar e te deixar mais tranquilo quanto a isso. Mas necessário, não é. Certo. E IgG positivo e IgM positivo, pode retornar ao trabalho? IgG positivo com IgM positivo, eu fico na dúvida de qual dia que ele acabou coletando, qual dia do quadro. Então, o que, que acontece? Normalmente, o IgM ele vai cair ali em torno do sétimo dia. Pelos estudos atuais, a gente tem ali em torno de 10 dias para eliminar completamente a carga viral. Por isso que, normalmente, a quarentena, até do pessoal de trabalho, está dando ali entre 10 e 14 dias para o retorno. Então, o que, que eu diria? Fez uma sorologia, está com IgG e IgM positivo, eu tenho que esperar ali mais ou menos 4 dias para retornar ao trabalho da data que eu coletei a sorologia. Então, se eu coletei hoje, eu recebi o resultado depois de amanhã, então eu já fiquei hoje, já fiquei amanhã e depois de amanhã. Então, mais 2 dias em casa, aí eu poderia já retornar ao trabalho. Então, é mais ou menos isso, porque às vezes a gente pegou justamente no primeiro dia ou melhor, no último dia que ela teria IgM positivo, então isso vai dar mais ou menos uma diferença de em torno de uns 4 dias. E IgG positivo? IgG positivo é o sonho de todo mundo. Eu acho que significa que você já teve, já passou, você está com os anticorpos de memória, muito bem, parabéns, você passou no teste, aí, se a gente pode dizer dessa forma, e segue tua vida. Você teve anticorpos já está tudo resolvido. E já passou a possibilidade até de agravamento. Uma coisa que me perguntaram isso, estou com anticorpo positivo. Ok, que bom. Você já está com IgG positivo? Fica tranquilo, você já passou a fase também de agravamento ali. E a gente sempre lembra que mesmo assim, continuar usando máscara, lavando mão, né? Justamente, uma coisa que as pessoas me perguntam muito, até aproveitando essa tua pergunta muito boa, a deixa, seguinte, me perguntaram muito, estou com IgG positivo, eu transmito? Bom, pela sua via respiratória, você não transmite, você não tem mais capacidade, não tem vírus no teu corpo que seja capaz de transmitir para outra pessoa. Mas se eu já tive, estou com IgG positivo, eu toquei minha mão numa superfície que tem o vírus e eu vou lá, abraço um familiar meu com a mão suja, sem lavar, eu estou transmitindo pelo corpo, pelo contato. Então não significa que por já ter tido IgG, por eu estar com IgG positivo, que eu não transmito. Eu não transmito como uma fonte no meu organismo. Mas se eu tiver com a pele suja, com a mão suja, em contato com uma superfície com vírus, e aí entrar em contato com um familiar, com um pai, uma mãe, um filho, eu posso transmitir dessa forma. Então, os cuidados têm que permanecer mesmo para quem já tem IgG positivo. É veículo, né? Torna-se veículo. Justamente. Outra pergunta é assim. Conheço alguém, algum familiar, que teve a Covid e ficou os 14 dias em quarentena. E agora, depois desses 14 dias, eu posso entrar em contato com essa pessoa? Novamente, acho que é pegando aí um gancho em cima da outra. Posso entrar em contato com a pessoa, desde que a pessoa mantenha os mesmos cuidados. A pessoa vai estar usando álcool gel ou lavando com água e sabão, e aí lembrando a todos novamente. Água e sabão é melhor que o álcool em gel. Então, se eu tenho disponível água e sabão, eu vou preferir a água e sabão. O álcool em gel é na ausência, na falta da água e sabão, aí eu vou usar o álcool em gel. Então, se eu mantiver os cuidados, eu posso ter contato com aquele familiar que já teve a Covid. Mas eu tenho que ter isso estabelecido entre os dois partes. Sim. Até falando de álcool em gel e lavar as mãos, né? As pessoas estão perguntando muito. Usar luvas de procedimento é válido?
Pois é, não é válido. Por quê? A gente vê isso até dentro do hospital. Quando a gente fica usando a luva, a gente fica com uma falsa sensação de proteção. Consequentemente, a gente lava menos as mãos. E a gente fica com uma contaminação. Primeiro que a gente, quem é leigo, já colocaria e tiraria as luvas com mais dificuldade para que não contaminasse a própria luva. Se contaminasse com a própria luva. E segundo, que dá essa falsa sensação. Então, isso acaba atrapalhando mais do que ajudando. Então, a gente, na verdade, hoje em dia, porque não dá para aparecer aqui, mas, por exemplo, minha mão é quase esfolada aqui de tanto que eu lavo a mão por dia, de álcool gel, de sabonete, tudo que tem possível. Essa é a melhor forma, não tem jeito. Eu adorei aquele meme, né? Tô lavando tanto que apareceu nas colas do colégio. Pois é. Tudo que eu vi na faculdade está aqui, tá tudo aparecendo aqui de novo. Ai, certo. Ótimo. Eu acho que a gente pode entrar agora no tema mais dramático aí, né? Mais tenso. Tratamentos. Vamos falar de tratamento ou você quer falar mais alguma coisa com relação a diagnóstico? Não, eu acho que é válido a gente falar de tratamento, até porque, como você falou, é o grande boom aí, todo mundo quer saber. Então vamos lá? Vamos. Primeiro, o pessoal está muito perguntando, né? Hidroxicloroquina, ivermectina, vitamina D, zinco, aquele alfabete que temos aí. Não sei porquê, né? Vamos lá. É válido como prevenção, como já tratamento mesmo em fases mais avançadas ou não? Vou lá, primeiro vou tentar separar. Acho que tem que ficar claro para as pessoas o seguinte. A gente tem. Eu vou tentar separar cada medicamento e também tem, depois, mais para frente, a gente vai separar o paciente que está em casa, o paciente ambulatorial que trata em casa, o paciente que trata no hospital com a gente internado. Isso tem diferença de um tratamento. E aí, muitas das coisas, às vezes, o que a gente faz no hospital não tem benefício, ou até mesmo pode ser arriscado para quem está tratando em casa. Então, isso aí tem que ficar claro para quem está escutando, que nem sempre o que é feito no tratamento hospitalar vale para quem está tratando em casa. Acho que vamos separando aí por medicamentos. Lembrar que isso daí, para quem é infectologista, a gente escuta da hidroxicloroquina, da ivermectina, a gente já usa, né? Já é um arsenal até de infectologia, a cloroquina muito para malária, a ivermectina para estrogilodíase, para piolho, que as pessoas conhecem mais. Então já é um arsenal terapêutico que é usado na infectologia. A cloroquina e a ivermectina já foram utilizadas em estudos anteriores, em outras pandemias, com outros coronavírus, com outros vírus, inclusive, que não da família corona, para poder ver função, alguma atividade. O que a gente vê, primeiro, passando da cloroquina? A cloroquina, quase sempre, ela dá um excelente resultado em estudos iniciais no laboratório, in vitro, para matar células dentro do laboratório. Mas, infelizmente, e aí cabe aquilo que a gente falou lá no início, eu não estou aqui para defender, não tenho nenhum lado político nisso, eu gostaria de não estar vivendo essa pandemia. Infelizmente, até hoje, para nenhum desses coronavírus, incluindo agora o SARS-CoV-2, causando a Covid-19, nenhuma dessas pandemias ou epidemias, a gente teve um resultado clínico, ou seja, um resultado na pessoa, no paciente, que valesse a pena a utilização da cloroquina. A mesma coisa tem sido demonstrada agora. Aí, o que a gente tinha? Alguns estudos muito de uma fragilidade científica muito grande, que mostraram algum efeito, mas que quando foram confrontados com estudos de um peso científico melhor, com grupos maiores, um número de pacientes muito maior, com grupos controle, ou seja, metade utilizou, metade não utilizou, que esses grupos fossem comparáveis. Sempre que
quando começaram a surgir esses estudos agora para a Covid-19, todos eles mostraram um resultado negativo, ou seja, infelizmente a cloroquina não tem efeito na pessoa. Ah, teve efeito no laboratório, ok, mas isso daí vários fármacos em estudos em laboratório têm efeito e quando passam para o organismo mostram que esse efeito não se sustenta, ou mais do que isso, é uma coisa também que as pessoas colocam, mas é muito seguro, a cloroquina é usada há anos. É usada há anos para malária, é usada há anos dentro da reumatologia, para pacientes que precisam daquilo. É diferente a gente utilizar medicamentos para quem não está precisando. Acho um exemplo bom disso é pegar a aspirina. O AS ele é utilizado para quem tem infarto. Quem tem infarto vai ficar tomando AS depois. E aí já tiveram vários estudos. Então, por que eu não pego um paciente que está hipertenso, que tem risco de infartar, e começo a dar AS para esse paciente para ver se ele melhora, para ver se ele não infarta? Então, na verdade, isso foi visto, por exemplo, no AS, que você, na verdade, aumenta o risco de sangramento. Então, e não traz benefício. A pessoa, se tiver que infartar, continua infartando. Então, a mesma coisa, o mesmo raciocínio valeria para a cloroquina nesse caso. Ela não é adequada para quem não precisa. Ela é adequada para aquelas indicações médicas, clínicas, que já foram descritas o benefício dela. Ela é segura nesses casos, não para a Covid. O que a gente tem visto, aliás, é a cloroquina causando bastante efeitos colaterais, então, principalmente efeitos gastrointestinais, de diarreia e tudo mais, e alguns pacientes até tendo algumas reações adversas mais graves, cardiológicas, que é a nossa grande preocupação com a cloroquina, que é dar alguma arritmia cardíaca. Então, o que eu diria? Infelizmente, a cloroquina... não era de risco, desculpa. Pois o paciente antes não era de risco e virou de risco. Né? Vira de risco. Acho que é uma coisa que tem que ficar muito claro isso daí para as pessoas entenderem. Eu tenho atualmente no meu hospital, lá onde eu trabalho, a gente tem 3 pacientes internados que tomaram esse kit de prevenção, que estão internados lá não por Covid, estão internados lá por reação adversa a esse kit. Tem um paciente com uma pancreatite moderada, que é um quadro que inspira bastante cuidados. Tem um paciente com arritmia cardíaca e teve um paciente com perfuração, uma úlcera perfurada em duodeno também. Então, 3 pacientes, fora outros que a gente vê nos estudos. Isso aí é só uma experiência minha aí, direto, com esses pacientes que vêm, às vezes, tomando esse kit. E aí, o que a gente vê também, pegando já o kit como um todo? Muitas vezes a pessoa toma o kit, não fica grave. Aí fala assim, deu certo. Tudo bem, mas você provavelmente estava naquele grupo dos 80% que você não teria nada realmente. Então, você tomando ou não tomando, daria na mesma. Para a gente que é médico, seria mais ou menos o seguinte: a gente brinca muito com vitamina C, né? Resfriado, as pessoas querem tomar vitamina C e tudo mais. Acho que vitamina C vai melhorar. Que bom, só que a vitamina C tem menos efeitos colaterais que cloroquina e ivermectina. Então você vai melhorar do seu resfriado com, sem ou apesar da vitamina C. Então, nesse caso da Covid, muitas vezes esses kits, quando eu tomei cloroquina e fiquei bem. Você ficou bem independente da cloroquina. Você ficou bem independente da ivermectina. Então, da cloroquina, acho que é isso. Da ivermectina, é mais ou menos a mesma... A ivermectina é mais ou menos também é estudada em pandemias anteriores, para vírus anteriores. A gente também vê alguns efeitos em laboratório, porém, quando a gente vai trazer isso para o mundo real, para o mundo dos pacientes, a gente acaba não vendo efeito. Lembrar que a ivermectina tem uma peculiaridade interessante, que a ivermectina muitas vezes a gente dá para paciente que está em uso de corticoide. E o corticoide até agora é o único medicamento que a gente viu comprovadamente por estudos de uma qualidade científica considerável, é o único medicamento que a gente viu até agora reduzir a gravidade e mortalidade da Covid-19, novamente, em pacientes internados.
Não é para ninguém sair por aí tomando corticoide. Nos pacientes internados, justamente. Então, calma, não é para saírem por aí tomando corticoide. O corticoide até agora foi o que a gente tem como principal medicamento. Agora, a maioria dos pacientes que tomam corticoide, muitos deles vão tomar ivermectina, porque a ivermectina vai entrar para evitar uma infecção secundária, já que o corticoide está diminuindo um pouco essa imunidade, está controlando a imunidade da pessoa, e às vezes esses pacientes ficam mais suscetíveis para outras infecções oportunistas e a gente acaba prescrevendo ivermectina para evitar essa infecção oportunista e não para o Covid em si. Então também é importante ressaltar isso. Bom, Vinícius, nós temos 9 minutinhos, rendeu mais do que eu pensei. Então, assim, vamos fazer um resumo, né, dessa questão de tratamento. Até agora, tratamento preventivo, né, não existe, a não ser os cuidados, uma boa alimentação, continuar com a atividade física, principalmente esses cuidados de higiene, etc. e tal. E temos aí a corticoide para os pacientes graves. Me perguntaram demais, as pessoas ficam muito desesperadas, inclusive, nesse intervalo, né? Estou um pouco sintomático e vou ficar grave. Então, o que fazer nesse intervalo? Já que os medicamentos ainda não foram comprovados cientificamente. Ok. Acho que é muito válido, e é engraçado até que as pessoas fazem muita... porque existe uma teoria de conspiração de indústrias farmacêuticas que estejam ganhando dinheiro com X ou Y de medicamento. Para mim, até agora, e eu acho engraçado que isso é até pouco divulgado, agora, essa semana que passou, agora que eu vi mais alguns estudos, e até fora da área científica, o pessoal falando mais disso, medidas, se você tem Covid, você está em casa, você está muito pouco sintomático, o que fazer? Primeiro, beber muita água em torno de 2 litros, porque a gente vê no paciente que vai ficar grave, a gente tem uma hiperviscosidade, ou seja, vamos resumindo, o sangue fica um pouco mais grosso, fica mais fácil de coagular, de ter trombo, isso pode dar problema. Então, beba muita água. Segunda medida, que também não tem custo nenhum e ajuda muito, vocês não têm noção, para quem está ali no dia a dia, o quanto essa medida é eficaz e ajuda os pacientes. O que a gente chama tecnicamente de prona ativa. Ou seja, normalmente a gente dorme com a barriga para cima, deita com a barriga para cima, o que a gente faz? Deitar de bruços. Quando você deita de bruços, você aumenta, por parte anatômica, você aumenta a área de troca do pulmão. Então, com isso, você descansa o pulmão, você inflama menos o pulmão. Então, quem tiver Covid e estiver em casa, durma de bruços, por favor. Se eu estiver deitado, porque eu estou com dor, estou cansado, estou tendo febre, estou com aquele corpo ruim de gripe, fique assim, mas fique de bruços, deitado de bruços para poder aumentar essa área pulmonar de troca. Isso ajuda bastante. Fora isso, se eu estiver em casa, o que eu posso tomar? Dipirona, paracetamol, aqueles que me ajudem a controlar um pouco esses sintomas. E descansar, porque é uma inflamação do pulmão. Então, quanto mais eu descansar, mais eu repousar, menos eu forço o meu pulmão. Então, uma comparação, às vezes assim, se a gente bate o joelho, a gente dá uma pancada no joelho na parede, quanto mais eu mexer no meu joelho, mais ele vai ficar inflamado, mais ele vai ficar inchado. A mesma coisa vai para o pulmão. O meu pulmão está inflamado por causa do vírus. Então, quanto mais eu ficar cobrando no meu pulmão nesse momento, mais eu vou inflamar ele. Então, deixa ele quietinho, fica em casa, repousa, fica tranquilo, fica de bruços para aumentar essa área e bebe bastante água e dipirona. Isso para quem está em casa. Para quem está internado, a gente tem outras coisas, como a dexametasona, como você colocou aí, que a gente já vem falando da corticoide. Aí entra alguma questão de anticoagulação, que a gente também pode colocar. Isso daí vai de acordo com a gravidade, com vários exames. A gente tem exame laboratorial para indicar se eu vou anticoagular ou se eu não vou anticoagular o paciente. Tem exame de imagem, tem a resposta que ele vem ao longo do dia. Então não dá para ficar usando isso em casa com uma segurança e achando que isso vai melhorar. Inclusive, nos estudos que mostraram o benefício do uso do corticoide,
foi visto que existiria um risco aumentado para aqueles que não precisam de oxigênio se eles estivessem usando em casa o corticoide. Então, o corticoide depende de quem está usando. Isso aí acontece para outras doenças também. Então, a gente tem que ter a indicação correta, no momento correto, para cada um. Então, mas em casa, você consegue fazer essas medidas para poder evitar que se agrave. E lembrar que a fase de agravamento, isso é importante também para as pessoas estarem em casa, é normalmente entre o 7º dia de quadro até o 10º, de 10 a 12º dia. Então, fica ali do 7º ao 10º, principalmente, algumas pessoas indo até o 12º. E aí é importante, para quem tiver a possibilidade de ter um oxímetro em casa para poder fazer a medida da saturação de oxigênio, fazer essa medida ali umas 2, 3 vezes ao dia, para saber como é que você está e evitar o que a gente chama de oximetria ali silenciosa, uma hipoxemia silenciosa. E qual o valor que a paciente, o leigo, tem que ver lá no oxímetro, tem que procurar o hospital? Bom, gente, aí tem uma separação muito grande de quem é fumante, de quem não é fumante. Quem é fumante normalmente tem uma oximetria mais baixa. Então, muitas vezes, esse paciente, normalmente, ele já tem uma saturação de oxigênio mais baixa. Então, ele estaria bem ali com 90% de saturação, sem grandes problemas. Para quem estiver em casa e não é fumante, caiu em torno de 94 para baixo, principalmente 92 para baixo, chama a atenção. E aí eu tenho que, se eu não fiz ainda alguns exames, é interessante, ou se eu não tive ainda uma consulta médica, seria interessante eu pelo menos buscar esse atendimento médico, às vezes uma consulta, às vezes não quer ir na emergência porque não está muito sintomático, mas tem essa hipoxemia no oxímetro. Procure um médico, vá no consultório, faça uma consulta médica online que está permitida no momento, ou faça uma consulta médica domiciliar, tem muitos médicos que estão indo em casa fazer esse atendimento, tem como buscar isso para poder ajudar nesse momento. Fantástico! Que aula! Que didática! Parabéns! Que sorte! Agradeço. Vinícius, isso é um comentário assim, bem pessoal, sabe? Eu sou médica de família, né? Mas sou residente em medicina nuclear. Então, no momento, a gente tem o atendimento da parte de tratamento de cânceres, hipertiroidismo, que nós temos contato com o paciente. Mas nesse momento de pandemia, isso foi restringido, estamos fazendo também telemedicina, então eu fico mais em sala de laudos, né? E no primeiro mês assim, dessa pandemia, eu entrei em pânico, acho que vários colegas entraram e ainda entram, e naquela, meu Deus, o que está acontecendo, né? Aí, de repente, me veio essa ideia, falei assim, gente, eu preciso ler isso, porque a qualquer momento a gente também pode ir para a linha de frente, né? E eu preciso fazer alguma coisa. Então, tem várias pessoas, assim, várias informações cruzadas. Isso daria até tema de outra live, falar do porquê dessas informações cruzadas, explicar em relação aos estudos e tudo. Mas eu falei assim, eu não posso ficar quieta. Né? E eu lembrei demais da minha cidade, inclusive, porque lá não tem UTI, agora inauguraram o UTI. E eu tô assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, eu vou começar a falar. Eu morro de vergonha de câmeras. Eu passo mal aqui antes de fazer essas lives. Mas eu falei assim, eu tenho que, né, de alguma forma, dar um jeito. Fiz live, tive vários problemas de transmissão. Então eu comecei, vou fazer vídeo. E nisso, várias pessoas começaram a ajudar. Gente que entende de vídeo, gente que entende de imagem, gente que entende de várias coisas. E vários colegas loucos como eu entraram na minha, sabe? Eu falei assim, gente, vamos gravar, vamos fazer vídeo, vamos tentar divulgar essa informação. E eu acho que coisas que eu tenho assim, aprendido muito. Sozinho a gente não consegue. A gente tem que, de fato, arriscar. E eu tenho cara de pau mesmo, eu chego e peço mesmo. O não a gente já tem, né? Não tem problema. Tem colegas que fingem que nunca mandei mensagem, mas tem uns que falam que tem vergonha, eu entendo completamente, não é todo mundo que está afim disso. E tem outros que na hora toparam. Né? Então, eu estou tendo muita sorte. E te conhecer foi assim, nem te conheço, né? Na verdade. Foi uma surpresa gigantesca para mim. Assim, quando eu sou infectologista, nossa!
Eu vou ter que fazer live de novo, só para conversar com o infectologista. Então, eu te agradeço muito. Eu agradeço muito as pessoas que estão me dando retorno, sabe? Nessa loucura que eu estou fazendo. Né? Eu até lancei uma campanha aí, Checkmate na pandemia, que eu estou convidando profissionais de todas as áreas para nós começarmos a falar da sua área, o que você pode ajudar. E os primeiros vídeos já vão sair essa semana. E assim, de verdade, muito obrigada. Eu, de fato, como a sua digníssima disse aí, depois dessa pandemia, eu quero encontrar vocês para tomar um chá. Vai ser um prazer. Vamos tomar um chá de verdade, né? Eu acho que está na hora de tirar isso daqui. Pois é. E, bom, e eu estou muito grata mesmo. Foi um presente, de fato, ter essa oportunidade de tê-lo aqui nessa humilde live. Muito obrigada, viu? Eu agradeço muito, estou à disposição para sempre que puder. Infelizmente, a gente está, como eu falei lá no início, né, todos os infectologistas, no momento, estão na linha de frente, está até difícil a gente conseguir parar para conseguir dar mais explicações. Está todo mundo trabalhando muito. Novamente, todo mundo está ali trabalhando muito. Ninguém gostaria de estar vivendo isso. A gente está afastado da família, a gente está afastado dos amigos, a gente não consegue sair para tomar um vinho. Está todo mundo em cima disso. A gente, infelizmente, perde muito paciente grave, porque quem fica grave tem uma mortalidade considerável. Então, para a gente é muito ruim. A gente quer ajudar e a gente quer, na verdade, fazer com que isso se resolva o quanto antes. Então, eu acho que é importante as pessoas, novamente, é importante muitas pessoas entenderem que a gente não está politizando, não somos nós que estamos politizando nada, a gente só quer tratar, a gente só quer que as pessoas melhorem o quanto antes. E eu acho uma coisa de mensagem aí, final, lembrar a base da medicina, né? A medicina foi criada, antes de mais nada, para não fazer o mal, antes de tudo, quando a gente faz o juramento de Hipócrates, né? Então é a mesma coisa nesse momento. Não adianta eu querer passar alguma coisa que vai fazer mal para aquele paciente. Eu tenho que, antes de mais nada, fazer o mal para depois eu pensar em curar. É o que a gente está vendo agora, às vezes, com a vacina, que já mostrou, os estudos de vacina agora que já mostraram, primeiro, antes de mostrar que são eficazes, elas estão mostrando que são seguras. É o primeiro passo. E agora eles vão chegando já nas fases de mostrar uma eficácia. Então é isso daí que eu queria deixar de mensagem para todo mundo, que continue se cuidando. É uma pandemia que a geração não estava esperando por isso, as pessoas não estavam esperando por isso, mas tem muita gente que estuda a vida inteira para enfrentar uma pandemia como essa, e que a gente deve confiar na ciência, deve confiar na boa ciência, saber que tem muitos interesses por fora, tanto de indústrias farmacêuticas, existem de médicos que às vezes, infelizmente, querem algum momento de fama, existem de outros profissionais, existem até de revistas científicas que eram muito conceituadas, que infelizmente colocaram no afã, às vezes, de querer um artigo científico que fosse um furo, saiu publicando coisas que são muito questionáveis. Então, para a população em geral, calma, confiem naquelas pessoas que estudam isso, trabalham com isso, saibam que está todo mundo querendo que isso se resolva o mais rápido possível. E, novamente, agradeço muito esse espaço aqui para poder ajudar a explicar isso um pouquinho, e estou aberto aí quando precisar novamente. Muito obrigada. Valeu, gente. Obrigado a todos. Tchau, gente. Beijo, ficou até o final aí. Beijo. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.